Imagine que sua empresa está cheia de dívidas acumuladas, fornecedores ligando, banco cobrando algum contrato de empréstimo, a conta de energia, de água se acumulando e você é pequeno e microempresário e não sabe o que fazer. Eu tenho uma saída para você. A Lei de Recuperação Judicial prevê um plano especial e muito útil para pequenas e microempresas se recuperarem. Se você é empresário, possui uma microempresa ou empresa de pequeno porte, eu tenho uma solução para resolver os seus problemas, que é a recuperação judicial. Você, enquanto empresário, você tem uma saída para tirar a corda do seu pescoço e desafogar das dívidas e assim buscar recuperar a sua empresa em uma situação financeira difícil. Você está em busca de saber como superar esse momento de crise e também aprender quais são os mecanismos legais que você tem para não fechar a porta da sua empresa? Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que eu posso lhe auxiliar e muito. Vamos ver como recuperar a sua empresa? Então vem comigo e fica aqui que eu vou lhe dar um passo a passo. Se você possui uma empresa de pequeno porte ou então possui uma microempresa, saiba que existe a recuperação judicial, que é um mecanismo da lei que busca salvar a vida da sua empresa. E ela é um mecanismo mais simplificado, que é feita justamente para as empresas menores. Então é um processo mais rápido e mais barato. Você tem que ter em mente que no momento de crise, fechar as portas da sua empresa não deve ser uma opção. Eu vou dizer por quê. Muitos empresários acham que no momento de crise a melhor saída é fechar a sua empresa. Só que o que acontece? As dívidas, elas continuam a existir. O seu patrimônio pessoal pode ser atacado em uma ação, uma execução na justiça. Em uma ação judicial na justiça, o seu patrimônio pessoal pode ser atacado e você pode acabar se prejudicando. Não acho que fechar a empresa vai solucionar os seus problemas, porque as dívidas vão continuar existindo e seu patrimônio pessoal pode ser atacado. E isso pode prejudicar você até quando você for abrir um novo negócio, porque se você fechou uma empresa anterior, os sócios respondem pelas dívidas. Então, quando você for começar uma nova empresa, como é que você vai começar uma nova empresa com seu CPF sujo, cheio de dívidas? Então isso dificulta muito. Por isso que a lei ela prevê a recuperação judicial para pequenas e microempresas, que é uma forma da lei dizer assim: olhe, vamos preservar a sua empresa, vamos preservar os empregos nela e vamos tentar salvá-la para que você não precise fechar as portas. Por isso que existe a recuperação judicial. E eu vou listar mais à frente quais são os principais benefícios hoje de você buscar a recuperação judicial para a sua empresa. A primeira dúvida que você pode ter é quais são os benefícios hoje de uma recuperação judicial. E eu vou listar cada benefício que você pode ter entrando com um processo de recuperação judicial por meio de um advogado. E o primeiro deles é a possibilidade de parcelar suas dívidas em 36 vezes. Isso mesmo, você consegue parcelar todas as dívidas apresentando um plano de recuperação judicial diretamente na justiça por meio de um advogado. Então nós temos o primeiro benefício, você poder parcelar qualquer dívida em 36 vezes em parcelas mensais iguais e sucessivas, corrigidas apenas pela taxa Selic. Então já é um benefício enorme. Aquela dívida que você está sendo cobrado mês a mês, aquela dívida que você está sendo demandado em uma ação judicial, você pode parcelar essas dívidas por meio da recuperação judicial em até 36 vezes. E o segundo benefício, você pode pensar: ah, Alfredo, parcelar uma dívida até 36 vezes não é suficiente para me ajudar. Pois aqui vai outro benefício. Além de parcelar em 36 vezes, você tem a opção de apresentar um plano de recuperação judicial que prevê um desconto. Isso mesmo, você pode apresentar ao juiz do processo uma possibilidade de pagar esse valor que você está devendo, não apenas em 36 vezes, mas você pode prever um desconto de 10%, 20%, 30%, em alguns casos até 50%. Claro, só que quanto maior o valor do desconto que você está prevendo pagar a sua dívida, mais difícil vai ser a aprovação judicial. Mas a lei não descarta a possibilidade de você apresentar um plano de recuperação judicial com desconto
das suas dívidas. Então nós temos aqui dois benefícios muito grandes, que são quais? Você parcelar em 36 vezes e ainda apresentar um plano de recuperação judicial com desconto dessa dívida, que facilita muito o pagamento. Além disso tudo, eu vou lhe apresentar o terceiro benefício. Eu te falei que as dívidas podem ser parceladas em 36 vezes. Agora você pode perguntar, e Alfredo, quando eu começo a pagar a primeira parcela das 36? É muito bom o plano de recuperação judicial porque ele prevê, além do parcelamento em 36 vezes, a lei permite que você ganhe um prazo de 180 dias a partir da distribuição do seu processo na justiça. Como é que funciona isso na prática? Você contrata um advogado, combina com ele os honorários e diz que quer entrar com a recuperação judicial. Seu advogado ajeita toda a papelada e distribui o seu processo, entra com o seu processo de recuperação judicial na justiça. A partir do momento que ele distribui, você só vai pagar a primeira parcela das 36 do plano de recuperação judicial 180 dias após a distribuição do seu processo. Então você ganha uma carência aí de 6 meses para efetuar o pagamento da primeira parcela. Então o benefício é enorme. Você pode pagar em 36 vezes, você pode prever um desconto no plano de recuperação judicial e você ainda ganha aí um período de carência. Ou seja, você vai ter 180 dias para se recuperar, se planejar para pagar a primeira parcela do seu plano de recuperação judicial. E sabe outra coisa que é muito interessante? Além de você poder parcelar em 36 vezes, ter um desconto no pagamento, ter o período de carência, você também não será cobrado. Por quê? Porque a lei de recuperação judicial ela prevê outro benefício. A partir do momento que o juiz despacha deferindo o processamento da sua ação de recuperação judicial, toda cobrança daquelas dívidas que vão ser apresentadas no plano de recuperação judicial ficam suspensas por 180 dias. Ou seja, além de você ganhar prazo para efetuar o pagamento, você também não pode ser cobrado por essas dívidas por 180 dias a partir do deferimento pelo juiz do processamento da sua ação de recuperação judicial. Então nós vemos que há diversos benefícios e perspectiva onde você pode de fato se planejar e recuperar a vida da sua empresa e planejar para salvar os seus empregados, salvando empregos. Salvando empregos, você está também salvando vidas e garantindo a dignidade dessas pessoas, em especial também a sua. E sabe uma coisa muito interessante? É porque no plano de recuperação judicial para pequenas e microempresas, ele é um plano bem mais simples. Ele não tem assembleia de credores. E outra questão muito interessante é porque nesses casos, se seu plano de recuperação judicial for aprovado, todas as dívidas antigas, elas passam a ser extintas. Ou seja, se você tiver um nome sujo no SPC ou no Serasa em razão da dívida antiga, aquela dívida que foi colocada no seu plano de recuperação judicial e foi aprovado seu plano de recuperação judicial, a partir do momento que nasce a nova dívida, as dívidas antigas são extintas. E se elas são extintas, você ainda pode limpar o seu nome. Ou seja, seu nome vai ser limpo porque as dívidas elas vão se transformar em dívidas novas. E a partir do momento que elas são dívidas novas, com novas perspectivas de parcelamento, com nova perspectiva de descontos, então a dívida antiga ela passa e deixa de existir. Então, a partir do momento que ela deixa de existir, você tem o direito de limpar o seu nome, porque você vai adquirir uma nova dívida, uma nova forma de pagamento e com um novo valor. Então, você tem o direito de limpar o seu nome, porque você adquiriu novas dívidas com novas condições, sendo que aquelas dívidas antigas ficam completamente extintas a partir do momento que seu plano de recuperação judicial é aprovado pela Justiça. Pronto, eu já falei para você todos os benefícios de uma recuperação judicial. Agora você pode me perguntar, Alfredo, o que definitivamente, quais são as dívidas que eu posso colocar no plano de recuperação judicial? Como nós estamos falando de um procedimento especial para micro e pequenas empresas, não são todas as dívidas que entram no plano de recuperação judicial. Por exemplo, dívidas trabalhistas, elas não entram no plano de recuperação judicial. Quando é para grandes empresas, por exemplo, ou no plano de recuperação judicial pelo rito comum, as dívidas trabalhistas entram. Só que nesse caso, como é para pequenas empresas, essas dívidas não vão entrar. Outro tipo de dívida que também não entra são os contratos de alienação fiduciária, ou seja, contratos bancários onde há bens em garantias. Por exemplo, o contrato de financiamento do automóvel, ele não entra no plano de recuperação judicial. Mas em contrapartida, a maioria das dívidas que norteiam o dia a dia
de uma pequena e microempresa, ela acaba entrando na recuperação judicial. Que dívidas podem entrar no plano de recuperação judicial de uma pequena e microempresa? São os créditos quirografários. Basicamente, são aqueles créditos, dívidas sem garantias, mas que norteiam muito a realidade do pequeno e microempresário. Por exemplo, quando você prevê um plano de recuperação judicial para uma pequena e microempresa, você pode colocar todas aquelas dívidas com fornecedores, por exemplo, aqueles fornecedores de matéria-prima que fornecem o material para você vender dentro da sua loja. Você pode parcelar e colocar essas dívidas no plano de recuperação judicial. Aquelas dívidas também de consumo, a conta de água, de luz, tudo isso você pode colocar também no plano de recuperação judicial. Dívidas com prestadores de serviço podem ser colocadas no plano de recuperação judicial. Dívidas de aluguéis, dívidas também bancárias, todas aquelas dívidas de empréstimo bancário ou de cartão de crédito junto ao banco, você pode também colocar no plano de recuperação judicial. Tem em mente que eu disse que são as dívidas bancárias em alienação fiduciária, ou seja, dívidas bancárias que envolvem financiamento de veículo não pode entrar no plano de recuperação judicial. Mas contratos de empréstimos comuns junto ao banco sem garantia, eles podem e devem ser colocados no plano de recuperação judicial. Então, todas essas dívidas podem ser parceladas. Ou seja, vamos recapitular. Aquelas dívidas com fornecedores, prestadores de serviço, dívidas de consumo, de conta de água, de energia, podem participar do plano. Dívidas bancárias, dívidas de aluguéis, tudo isso pode estar dentro do plano de recuperação judicial. E veja que esse é o grosso da dívida de um pequeno e médio empresário. Então é plenamente possível você, prevendo essas dívidas dentro de um plano de recuperação judicial, você pode salvar a sua empresa. Então veja na recuperação judicial um mecanismo de salvar aquele projeto de vida ao qual você dedicou tanto tempo e não feche as portas do seu empreendimento. Você pode salvá-lo e a lei permite lhe dar os mecanismos jurídicos necessários para você não fechar as suas portas. Agora você pode dizer: Alfredo, eu entendi tudo, certo? Agora eu preciso saber se eu posso pedir recuperação judicial. E eu digo para vocês, se a sua empresa de pequeno porte ou microempresa possui mais de 2 anos no mercado, se os sócios nunca tiverem sido condenados por crime falimentar, se você nunca tiver pedido a recuperação judicial nos últimos 8 anos, você pode pedir a recuperação judicial da sua empresa. Então, basicamente, são esses requisitos: os sócios nunca terem sido condenados por crime falimentar, você nunca ter pedido a recuperação judicial nos últimos 8 anos, se você é micro e pequeno empresário, e sua empresa deve estar funcionando há mais de 2 anos no mercado, tudo bem? Por fim, a mensagem final que eu trago para você é a seguinte: empresa morta, ela não se recupera. Empresa em crise, ela se recupera e a lei lhe dá todos os mecanismos necessários para você recuperar a sua empresa. E se você precisar de ajuda, em especial de ajuda jurídica, ou precisar conversar comigo ou com minha equipe, eu vou deixar um contato aqui embaixo desse vídeo, onde você pode estar entrando em contato conosco e a gente assim pode lhe auxiliar, fazer um diagnóstico da sua empresa, verificar todas as possibilidades jurídicas de lhe salvar e salvar o seu negócio. Então não feche as portas, tente se recuperar, seja forte, tenha resiliência e eu estou aqui para lhe ajudar nessa missão. Não tenha dúvida. Meu nome é Alfredo Negreiros e me coloco à sua disposição para lhe auxiliar no sucesso do seu negócio.